Rafael Ribeiro. Eu vim aqui hoje para falar sobre educação para o trânsito para crianças. Você sabia que a Bridgestone é a maior empresa de pneus e borrachas do mundo? E por atuar no mercado automotivo, ela não poderia ficar de fora da campanha Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma campanha mundial de conscientização no trânsito. Tem o objetivo de unir governo, empresas, organizações não governamentais para debater sobre os altos índices de morte no trânsito. E por que amarelo? O amarelo simboliza a advertência, simboliza a atenção no trânsito. E é por isso que essa cor foi escolhida para a campanha. Você sabia que a morte de trânsito é a maior causa de morte acidental de crianças no Brasil? Em 2016, 897 crianças foram mortas vítimas de trânsito. Algumas dicas importantes para trabalhar essa temática com as crianças. É muito importante trazer a temática para a realidade, aproximar com aquilo que as crianças já vivem na cidade delas. Por isso é muito legal trabalhar essa temática com jogos colaborativos. O trânsito é um sistema complexo que envolve diversos atores, e as crianças fazem parte delas e também já conhecem muito sobre como funciona esse sistema. Por isso, pensar em jogos colaborativos, onde as crianças possam simular o pedestre, o carro, o transporte coletivo, isso fará com que elas consigam, na realidade, nos caminhos que elas traçam todos os dias, fazer associações e assim compreender e acumular esse aprendizado. Uma outra dica importante é escutar as crianças sobre o que elas já sabem. As crianças já sabem muito. Elas provavelmente trarão diversas informações sobre as ruas, sobre as placas, sobre a cidade em que elas moram. Essa temática ela não se restringe só ao carro. Quando a gente fala de trânsito, a gente costuma sim pensar nas vias, nos carros, nos sinais, nos semáforos, mas ela vai muito além. É importante a gente pensar a temática do trânsito integrada numa lógica de mobilidade urbana. Para as crianças isso é ainda mais importante, porque as crianças são geralmente pedestres. Então é importante a gente pensar essa mobilidade como um todo. E pensar a mobilidade da criança também inclui pensar as zonas de brincar. A criança ela tem uma vivência lúdica na cidade. Ela vai olhar um banco, não é só um banco, o banco pode ser um brinquedo. As placas e os sinais também podem ser divertidos. Por isso, pensar uma mobilidade segura, atrativa e educativa fará com que essas crianças, com certeza, aprendam mais e consigam se colocar mais enquanto cidadãs da sociedade. Crianças de diversas cidades do Brasil brincam nas ruas, jogam bola, andam de bicicleta. Por isso, é importante a gente incorporar essa temática na campanha Maio Amarelo. Os carros precisam estar atentos, precisam saber aonde tem mais crianças, respeitar as placas que sinalizam as escolas, pensar que muitas vezes uma criança pequena pode não ser observada pelo retrovisor, para que a gente garanta essa segurança das crianças de brincar na rua. Agora, como é que a gente vai tratar esse tema com as crianças? Tem algumas regrinhas, algumas informações são muito importantes. Você, professora, provavelmente já trabalha essa temática e sabe, sim, que tem que mostrar as placas de trânsito. Exemplo, as crianças têm que tomar cuidado para não colocar a cabeça e as mãos para fora dos carros. Isso é, sim, um grande índice de acidente. É importante a gente ressaltar o uso do cinto de segurança. Mesmo da criança que esteja no banco de trás, é importante sempre utilizar o cinto de segurança. E também, para as crianças menores, é importante verificar as normas para as cadeirinhas. Para além do comportamento da criança, também é importante a gente trabalhar sobre o comportamento do motorista, porque, como a gente falou, as crianças provavelmente vão fiscalizar os seus pais. Então, o cinto de segurança vale para todos, respeitar o sinal vale para todos. E hoje uma temática muito importante, não usar o telefone enquanto dirige. O uso de telefone também não é uma regra só para o motorista. A gente tem observado que os índices têm aumentado de crianças e adolescentes que são atropelados por conta do uso do celular ao caminhar. E por isso não percebem, não olham para frente, não veem se o sinal está aberto ou não veem se está vindo um carro. Pensando também nas regras de trânsito e de mobilidade, uma temática importante é sobre estacionamento e calçadas. Geralmente, quando a gente faz uma escuta com crianças, elas trazem essa informação, que muitas vezes os carros estacionam nas calçadas
E isso faz com que elas tenham que andar ou pela rua ou num espaço muito estreito. Muitas vezes as crianças estão acompanhadas por a família com crianças menores, com carrinhos de bebê ou com pessoas cadeirantes. Então pensar a calçada como um espaço que precisa ser preservado e livre para circular é de extrema importância, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Pensando na criança pedestre, também tem algumas regras básicas que são importantes da gente lembrar. Atravessar na faixa, verificar se o sinal está fechado para os carros e aberto para os pedestres, mas também olhar sempre para os dois lados, independente se é mão única ou é mão dupla. Muitos acidentes podem ser evitados com um pouquinho de paciência. Muitas vezes a gente acha que vai dar para passar e aí atravessa correndo com o sinal ainda aberto, ou então numa via de alta velocidade, por preguiça de caminhar até a passarela ou a passagem subterrânea, a gente dá aquela corridinha e muitas vezes isso é feito com as crianças ou acompanhada dos familiares ou sozinhas. E esse tipo de atitude pode ser repensada e assim a gente pode evitar diversos acidentes no trânsito. Atualmente, o debate sobre a importância das ciclovias e do respeito aos ciclistas tem crescido muito, mas também a gente precisa levar esse debate para as crianças. As crianças andam de bicicleta, adoram andar de bicicleta. E esse andar pode ser misto, pode ser como simplesmente uma brincadeira, mas também pode ser sim como um meio de transporte para se deslocar de um local até outro. E isso é muito importante, da gente sempre ressaltar a importância de usar o capacete, de usar cotoveleira e joelheira, porque por mais que pareça exagerado em alguns casos, não custa se precaver, isso pode evitar diversos acidentes. Isso vale também para o patinete e para os patins. E as crianças também têm que aprender essas regras dos ciclistas, de sempre andar na direção dos carros, de andar na ciclovia, de evitar andar nas calçadas também considerando os outros pedestres. E, se for para brincar, pensar em espaços de circulação em que elas consigam brincar livremente sem a interferência do carro. Além dessas recomendações, também existem normas específicas sobre o uso de cadeirinhas, sobre tamanhos apropriados de bicicleta para cada faixa etária, sobre a idade mínima para a criança poder andar sozinha na rua, que é de 10 anos. Mas a gente tem um grande obstáculo nessas temáticas, na verdade, em todas elas. Bom, vamos falar sobre participação infantil. A participação infantil não é simplesmente estar com as crianças num lugar ou outro. A participação infantil, ela fala sobre o direito da criança de participar da construção da sociedade. É muito comum a gente ouvir aquele velho ditado assim: ah, as crianças são o futuro, as crianças são o amanhã. Sim, elas são também, mas as crianças elas já são cidadãs hoje, na condição de criança. E elas têm sim o direito de participar e opinar. E a participação é um importante instrumento para que a gente consiga fazer com que as crianças se engajem de verdade naquilo que a gente está querendo trazer para elas. Então, uma dica que eu dou para vocês é: ouça as crianças, pergunte mais sobre a localidade delas, dê algumas tarefinhas, faça elas pesquisarem um pouco, incentive que elas fiscalizem e monitorem, faça com que elas se sintam sim parte dessa sociedade. Como é importante a gente trabalhar essa temática com jogos colaborativos, para que as crianças desenvolvam essa ideia de que o trânsito é um sistema composto por muitos atores e que não depende só dela. Então, a gente hoje vai apresentar um jogo interativo e colaborativo que muitas escolas vão receber e que pode ser um super legal instrumento para que a gente trabalhe essa temática com as crianças. Mas eu também vou provocar um pouquinho mais. Para além do jogo que eu vou apresentar, a gente também pode incentivar outros desafios antes, como pequenas tarefinhas de casa. De repente, seria interessante perguntar para as crianças quais são as principais ruas que elas passam. Será que as crianças conhecem o nome das ruas que elas passam? De repente, sugerir que as crianças anotem e tragam para a sala de aula e elas compartilhem uma com as outras, pode ser que tenham muitos caminhos em comum. Uma outra dica também que pode ser bem legal e que pode já criar esse vínculo da criança com seus cuidadores, os pais, os avós, os tios, é de repente perguntar para elas, incentivar que elas perguntem para os seus familiares histórias ali no bairro onde elas moram de acidentes de trânsito. Algum relato de algum acidente que ou a própria pessoa viveu ou presenciou.
Isso vai fazer com que, primeiro, as famílias já saibam que as crianças estão trabalhando esse tema na escola. E segundo, isso pode trazer um importante monitoramento para a sala de aula, de onde são os pontos mais críticos desse entorno da escola. E isso pode também colaborar no momento do jogo, que é um jogo que a gente pode pensar interativamente quais são as realidades de cada localidade e desenvolver novas perguntas para que ele seja mais próximo do cotidiano dessas crianças. Então, gente, esse é o jogo. Olha que legal, esse jogo ele é interativo. As crianças, elas fazem parte do jogo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como esse jogo funciona. O objetivo do jogo é simular as situações comuns do dia a dia que todo mundo passa. Aqui tem um cardápio de sugestões com algumas situações do dia a dia que vocês podem trazer para o dia do jogo e as crianças pensarem soluções junto com você. Para além dessas situações, aquela dica que eu dei antes, vocês podem sim trazer isso para a realidade das crianças e pensar outras situações. Vamos ler aqui algumas. Situação 1. Atenção, carro amarelo sai de casa para viajar. Ela já fez a revisão no carro há alguns dias. Mesmo assim, ela precisa fazer algo muito importante. O seu pneu está bom para viajar? O que ela deve fazer? Aí, antes das crianças responderem, ou elas vão responder de cara, ou se elas não conseguirem responder, em todas as situações tem uma dica. E aí você pode trazer essas dicas para estimular a resposta das crianças. Nessa situação, a dica seria: os pneus não podem estar nem cheios e nem vazios demais. Cada automóvel, moto, bicicleta tem a calibragem adequada, ou seja, a quantidade de ar exata para o seu meio de transporte. Ou seja, aqui com essas dicas você já está falando um pouco sobre o tema que a pergunta está trazendo, que é a calibragem dos pneus. E assim tem várias outras situações. O jogo ele é feito para brincar com 10 crianças por vez. Então mesmo que você tenha um número de crianças maior, a gente pode dividir esse grupo e aí faz alguns turnos de brincadeira. Com 10 crianças por vez, a gente consegue dividir de uma forma que todas as crianças possam ser algum personagem da brincadeira. Então a divisão fica mais ou menos assim. Um ônibus, e no ônibus cabem 3 crianças. Uma motocicleta, 2 carros, 2 pedestres e um ciclista. Assim todas as crianças vão poder participar e interagir na pista do jogo. Bom, gente, a gente trouxe um pouco desse panorama da campanha do Maio Amarelo e sobre a importância da educação para o trânsito para as crianças. Esse jogo é uma ótima oportunidade para vocês botarem em prática esses conceitos com as crianças da escola. Espero que gostem, se divirtam e que seja muito interativo.